lideram, sejam homens ou mulheres, vocês estão liderando as mulheres na sua casa, seus filhos. Se você empreende, você também está desenvolvendo uma liderança. Você é um pai, você é um homem, você está liderando a sua casa, obviamente seu filho. Então, todo tempo nós também estamos desenvolvendo um papel de liderança. E assim também dentro da igreja, né? Deus nos chama, nós temos as irmãs que desenvolvem, a pastora Dora vai falar um pouco sobre isso, mas as irmãs estão ali desenvolvendo um papel de liderança na vida das crianças. Os homens estão desenvolvendo um papel de liderança tanto em jovens quanto em adultos. Então nós percebemos o tempo todo que Deus nos chama para esse desenvolvimento. Amém? Mas, certa vez eu ouvi uma história sobre uma entrevista que um jornalista ele foi incumbido para fazer da sua empresa, do seu ambiente de trabalho. E esse jornalista, então, ele deveria entrevistar um milionário e um bilionário. E ele, então, conseguiu uma entrevista com um milionário. Eu vou falar do meu jeito aqui para vocês, tá? Talvez eu esqueci algum ponto, mas ele saiu então dessa entrevista. Daí ele era responsável por anotar tudo e depois descrever qual foi a melhor experiência e quem para ele era alguém, vamos dizer assim, inesquecível, alguém que marcou de fato como profissional. E nessa primeira entrevista, então, ele conseguiu com o milionário. Lá então, na primeira, chegou de manhã cedo, 5 horas da manhã, ele percebeu que aquele milionário já estava acordado às 5 horas da manhã. E aquilo ali deixou ele já impactado, porque 5 horas da manhã ele já estava fazendo já tinha feito isso, seu devocional, já estava fazendo o seu exercício físico da manhã. Então ele já fez o devocional, já estava fazendo o exercício físico da manhã, fez ali então logo o seu café, depois do exercício, tomou um café, se preparou. Logo depois ele já saiu de helicóptero para o seu ambiente de trabalho. Chegando no ambiente de trabalho, aquele jornalista anotando tudo e percebendo, nossa, esse milionário aqui é incrível mesmo, porque é uma pessoa muito organizada, né? Chegou no ambiente de trabalho, ele já fez, logo já tinha uma reunião agendada, ele já falou, fez uma reunião em inglês. Logo depois dessa reunião ele já teve uma outra reunião em espanhol. Aquilo ali já deixou ele já impactado, porque 2 reuniões logo em seguida em 2 línguas diferentes, aquilo ali impactou ele. Logo em seguida ele já fez outras atividades, e ele percebeu como aquela vida daquele milionário era ativa, e como ele conseguia desenvolver as coisas muito bem. Então ele foi almoçar, ele percebeu que tudo aquilo ali, naquela correria, ele percebeu como ele conseguia administrar tudo aquilo. Logo em seguida, à tarde, ele partiu para um outro trabalho, e ele percebeu também que ele tinha uma programação agendada com o filho, às 3 horas da tarde. Então ele pegou o seu helicóptero, voltou para sua casa, conseguiu ter um tempo com o seu filho, uma atividade. À noite também, depois da apresentação, teve tempo com a família. Resumindo, ele percebeu que aquele milionário fazia jus por ele ser milionário, porque certamente ele era uma pessoa incrível, porque ele conseguia dar conta de tudo isso. Dava conta do seu trabalho, cuidava da sua saúde intelectual, física, ele conseguia fazer reuniões, cuidar da sua empresa, administrar e cuidar da sua família, passar tempo com seus filhos, e ele de fato concluiu que aquele milionário era alguém incrível. Daí então, no outro dia, teve reunião então com o bilionário. Logo de manhã cedo, no mesmo horário, 5 horas da manhã, ele já chegou lá na casa do bilionário. Logo ele já se deparou, abrindo o ambiente, ele se deparou que estava um café da manhã na mesa ali, e o bilionário estava esperando ele. O bilionário então pede para ele se assentar e diz para ele: olha, eu já soube antecipadamente que você viria aqui hoje, e eu preparei um café da manhã especial para você. Eu coloquei aqui na mesa, você não se constrange, mas trouxe aqui as coisas que você gosta. E aquele jornalista ficou extremamente impactado com aquilo, constrangido. Não, mas... E dava o seguinte, o milionário: não se constrange, eu quero aqui aproveitar esse café e ouvir qual é o seu trabalho, o que você gosta de fazer, como você conheceu essa profissão. E aquele jornalista constrangido: não, mas eu não estou aqui para falar, estou aqui na verdade para eu conversar com você, eu te questionar, eu quero saber a respeito de você. Não, eu quero ouvir a respeito de você. E daí passou aquele momento incrível com aquele bilionário,
e logo em seguida ele tinha que ir para o trabalho. Então eles desceram lá para a garagem e ele percebeu que aquele bilionário tinha uma coleção de carros importados, carros também antigos, e ele achou o máximo aquilo. Então, se deslocando para o trabalho, aquele bilionário abriu um parênteses e falou aqui: hoje nós vamos fazer algo diferente. Qual desses carros aqui você gostaria de dirigir? E eu dirigi? Sim, você dirigiu. Qual deles você gostaria de dirigir? Porque nós vamos com ele agora para o nosso trabalho. E ele achou o máximo aquilo, ele escolheu, foi para o trabalho dirigindo um dos carros clássicos daquele bilionário. Chegando no trabalho, ele também percebeu: poxa, a vida desse bilionário é incrível, realmente, deve ser uma atividade agora impressionante. Mas ele percebeu que no ambiente de trabalho dele, ele preparou uma reunião para o jornalista. E ele disse: olha, na minha empresa eu tenho muitas pessoas aqui de sucesso nessa área de jornalista. Então eu preparei aqui algumas pessoas da minha equipe para você ter um network, para você conversar e trocar experiências. Então aproveite aqui esse momento, converse aqui com fulano. Daí estava tudo errado, era para eu fazer as perguntas, enfim, estava acontecendo. Aquele jornalista passou aquele momento, naquele ambiente de trabalho, teve a reunião, percebeu também que aquele bilionário tinha suas atividades dentro da empresa. Logo em seguida também, à tarde, finalzinho da tarde, ele voltou para sua casa, o bilionário também, o jornalista junto com o bilionário, ele teve um tempo ali com a sua família. E logo de noite, umas 6 horas da noite, eles marcaram um jantar. E aquele jantar estava ali então a sua família e o jornalista participando junto daquele momento. E de repente toca a campainha e chega a família do jornalista junto naquela reunião. Algo que impressionou demais e constrangeu demais aquele jornalista, porque era algo que ele não esperava. Conclusão da história, chega no outro dia, no terceiro dia, onde ele deveria apresentar então todo o relatório desses 2 dias e falar para ele como foi a reunião. Chegou lá então com o seu chefe e disse, o chefe questionando: e aí, como foi as reuniões? Como é que foi a reunião com o milionário? Eu tive a reunião com o milionário, realmente ele é uma pessoa incrível, faz jus porque ele é milionário, porque ele é uma pessoa extremamente organizada, determinada. O resultado que ele tem na sua vida profissional faz jus àquilo que ele é, porque certamente ele é uma pessoa incrível. E o bilionário, como é que é? O bilionário é fora de série. O milionário, ele é uma pessoa incrível, mas o bilionário me fez me sentir uma pessoa incrível. O bilionário, ele preparou o café da manhã para mim. O bilionário preparou reuniões com os seus melhores, com os jornalistas da sua equipe. Ele deixou dirigir um carro dele, da sua coleção de carro importado. E no final do dia, ele ainda reservou um jantar e trouxe a minha família. Ele me fez me sentir uma pessoa inesquecível. Ele foi para mim uma pessoa inesquecível. Conclusão da história é que líderes inesquecíveis, eles são aqueles que fazem os outros se sentirem inesquecíveis. Nosso desafio hoje como líderes, como igreja, eu acredito que é esse. É não somente você ser uma pessoa inesquecível, com base, cumprindo metas, tendo resultados incríveis, ou então seja profissional, ou então aqui na igreja, multiplicando células e tal, fazendo. E as pessoas vão olhar para você: nossa, como aquele irmão é incrível. Sabe, irmãos, o nosso olhar que seja ao contrário. Que cada vez mais você possa olhar para os outros e fazer deles pessoas incríveis. E que você possa ser alguém inesquecível para a vida de alguém. Que um dia vão passar talvez anos, talvez vão passar meses, vão passar, talvez essa pessoa vai sair do seu ciclo de relacionamento, vai ir para uma outra cidade. Mas quando ela lembrar de alguém que marcou a sua vida, um líder que marcou a sua vida, ele vai lembrar de você. Porque você foi um líder inesquecível na vida dela, que marcou a sua história. Nosso desafio como igreja, eu acredito que é isso, irmãos. É nós olharmos e desenterrarmos talentos. Nós olharmos para cada um de vocês aqui, cada irmão que está na nossa célula, e vemos que eles têm potencial. Eles têm capacidade para desenvolver. Talvez estão escondidos atrás de uma vergonha, atrás talvez de decepções, mas o nosso desafio é desenterrar isso. É orarmos para que o Espírito gere cura e levante esses irmãos para alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Amém?